Olá, meus irmãos, caros companheiros e usuários Logos. Aqui é o Elivando Mesquita e hoje nós vamos gravar um vídeo mostrando mais um filtro visual. Se você leu o artigo a que esse vídeo está vinculado, você tem um entendimento bem mais profundo do que nós vamos fazer. Se você está acessando pelo YouTube, você pode ver na descrição o artigo a que eu me refiro. Hoje nós vamos criar um filtro visual que se aplica especificamente ao texto grego. Ele, por ser aplicado ao texto grego, ele pode ser marcar funções e configurações morfológicas, que é a nossa ideia de filtro de hoje, tanto para um Novo Testamento como para um Antigo Testamento em grego, a Septuaginta. Então, para isso, nós vamos ter que abrir a nossa Bíblia interlinear em português, Almeida, Revista e Atualizada, para criar esse filtro. O meu texto está limpo aqui, não tem nenhum filtro marcado, ativado, e nós vamos criar um filtro. A ideia, então, é criar um filtro que trate especificamente da morfologia do texto grego do Novo Testamento. Nós vamos buscar realçar algumas funções específicas do texto. Para isso, então, nós vamos lá em Documentos, Novo, Filtro Visual. Como nós vamos fazer um filtro visual que busca funções morfológicas, nós vamos marcar a opção Morfologia e vamos denominá-lo. No filtro anterior que eu criei, 2 filtros atrás, isso você pode ver no artigo, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Foi um filtro visual marcando a morfologia hebraica. Nós identificamos ali pela letra H, para ficar mais organizado. Com o passar do tempo, nós vamos criar inúmeros filtros visuais no uso do Logos. Então, esse é um padrão que eu adotei, você pode adotar qualquer outro, de marcar a que língua se refere esse filtro. Aqui eu marquei com o G, para se referir à língua grega. E a descrição, então, será de funções do discurso e então eu vou descrever quais funções. Eu vou marcar o indicativo, o imperativo, nas suas várias formas, nós vamos já ver, e o subjuntivo. Subjuntivo porque algumas vezes o subjuntivo, ele, no texto grego, ele assume a função de imperativo. Não são poucas as vezes que isso acontece. Então, como não são poucas as vezes que isso acontece, nós vamos marcar o subjuntivo aqui para chamar a nossa atenção. Essa relação de indicativo e imperativo é uma característica do discurso de Paulo, dos escritos de Paulo. Por isso, eu vou colocar aqui entre parênteses essa observação, para me lembrar mesmo, todas as vezes que eu estiver vendo algum texto paulino e ativar esse filtro visual. Os teólogos, eles chamam essa relação de indicativo, imperativo, de ética de Paulo. Qual é essa ética de Paulo? Você pode ver isso melhor num livro chamado Teologia de Paulo, de Thomas Schreiner. É um livro que foi disponibilizado no mês passado em inglês pelo Logos, foi o livro grátis do mês, é essencial para a teologia paulina, para estudar os escritos paulinos. Qual é a ideia, então, dessa dinâmica de Paulo, de ética de Paulo? É que os indicativos, eles sustentam os imperativos, ou seja, as ordens de Paulo, as exortações para observar mandamentos em que nós vemos em Paulo, elas são sustentadas por indicativos, por declarações, por observações de fatos, por verdades observadas por Paulo.
Então, esse filtro visual, ele vai nos mostrar essa relação de verdades realçadas por Paulo e os mandamentos de Paulo sustentados por essa verdade. Então, aqui, nesse campo de baixo, mostra o alcance desse filtro. Nessa primeira opção, nós vamos deixar por padrão, como está. Nessa segunda opção, nós vamos deixar aplicada a todas as passagens. Se eu optar por criar um filtro específico para o estudo paulino, eu posso aplicar somente aos textos de Paulo, sem nenhum problema. É só marcar epístolas paulinas. Como eu quero que se aplique a todos os textos, porque nós não vemos os indicativos, imperativos somente em Paulo, até porque também esse filtro ele se aplica ao Antigo Testamento, em grego. Nós podemos deixar marcados para todos os recursos, então, se deixarmos marcados para todos os recursos, esse filtro ele será aplicado a todas as bíblias e recursos que têm marcações morfológicas em grego, mas isso vai exigir muito processamento do seu computador. Então, quanto mais recurso se aplica ao filtro, mais processamento o Logos tem que fazer. Então, se a minha Bíblia padrão é Almeida Revista Atualizada, eu marco apenas a Bíblia Almeida Revista Atualizada. Eu posso marcar outros, alterar da forma ou quando eu quiser. Nós iremos marcar a opção aqui do grego do Logos, que é o padrão da Bíblia Almeida Revista Atualizada. Nesses campos aqui abaixo nós vamos iniciar a marcação, a criação do nosso filtro. Sempre como é uma marcação, um filtro morfológico, eu inicio com arroba para ele abrir as opções. Ele vai abrindo campo a campo. Como eu vou marcar primeiro um indicativo, eu vou clicar na opção verbo. O tempo, para mim, não faz diferença, eu vou marcar somente um modo. Você observa que, como eu marquei a primeira opção verbo, ele começou aqui apontando a letra V. Os outros pontos de interrogação, ele mostra as colunas que eu não marquei, as colunas que eu pulei. Então, esse filtro ele vai considerar todas as opções existentes nessas duas colunas, porque eu não determinei. Como eu não vou marcar também nenhuma das opções posteriores ao modo indicativo, ele vai considerar todas as opções, todas as pessoas, todos os números, todos os casos, todos os gêneros. Então, eu vou querer só isso mesmo. Eu clico nessa setinha aqui e digo qual tipo de destaque que eu quero ver no texto, na minha Bíblia. Eu vou marcar, o que eu costumo usar, o texto em negrito. Você observa que na Bíblia, ao lado aqui, já marcou alguns indicativos, porque ele já ativa. Agora eu vou marcar as várias modalidades de imperativo que eu quero que ele mostre para mim, algum realce. Primeiro eu vou marcar todos os imperativos. Eu quero que todos os imperativos sejam mostrados para mim com um texto vermelho, para isso chamar logo a minha atenção. E agora eu vou particularizar algumas modalidades de imperativos. Eu quero marcar agora os imperativos no auristo. Então eu marco auristo, imperativo e mando configurar. E vou querer que os auristos imperativos eles sejam demonstrados para mim no texto com um texto grande. Por que os auristos no imperativo? Porque os auristos no imperativo, no texto grego, eles apresentam uma ordem específica, não uma ordem de conceito geral. Ele olha a estrutura daquele discurso, do acontecimento, como um todo, e vendo o todo daquele discurso, ele me dá uma ordem específica, urgente, tem um aspecto de ordem sumária, que deve ser exercida imediatamente, não tem um caráter progressivo,
continuado. Então, ele ressalta a urgência daquela ordem, e isso vai me chamar a atenção. Vou marcar também os verbos no imperativo e no tempo presente. Por quê? Porque os verbos no imperativo, o tempo presente, são ordens mais gerais, não diminui, claro, a sua urgência. A palavra de Deus em si já é um imperativo para nós, mas ele mostra algo que deve ser observado no dia a dia, de forma mais continuada, de forma mais progressiva. Então, quando nós vemos esses dois contrastes e imperativos no auristo, que são ordens específicas, que têm um caráter de maior urgência, que exige de nós uma postura sumária, e nós vemos o contraste, então, de ordens que devem ser observadas no decorrer da vida cristã e tem um caráter mais geral, nós podemos, mesmo dentro das funções de imperativo no texto grego, observar aspectos distintivos dos mandamentos da palavra de Deus. Aspectos que têm um caráter mais urgente, mais específico, e aspectos que devem ser observados no decorrer da vida de santificação, no decorrer da nossa vida como cristão. Então eu quero que eles apareçam para mim, os imperativos, no grego, no tempo presente, com letras maiúsculas. Ok, os meus imperativos já foram marcados aqui. Agora, então, eu quero que o subjuntivo também seja marcado para mim de alguma forma. Por quê? Porque, como eu falei, o subjuntivo ele apresenta algumas funções de imperativo. Algumas vezes o subjuntivo ele aparecerá no texto do Novo Testamento e também no Antigo Testamento em grego, mas nós estamos especificamente falando aqui do Novo Testamento, com uma função de imperativo. Como não são todas as vezes que o subjuntivo aparece para mim como imperativo, eu vou marcar todos os verbos no subjuntivo. Por quê? Porque assim, às vezes que ele aparecer para mim, ele vai chamar a minha atenção e eu analiso em cada situação. Como é um destaque mais sutil, eu não quero que ele apareça tão gritante no meu texto, porque às vezes ele pode aparecer com uma função de imperativo ou não, eu vou marcar apenas sublinhado em vermelho. Eu analiso então cada caso, à medida que ele aparece. Você observa que aqui na minha Bíblia, estou em Efésios aberto, que é justamente o texto que eu mostrei a imagem no artigo, que eu escrevi por Logos em português, que essas marcações já estão aparecendo para mim. Nós vemos aqui o indicativo, nós vemos o imperativo presente, nós vemos o subjuntivo e nós vemos o imperativo auristo e todos os imperativos marcados em vermelho. Então, o meu filtro visual já foi criado. Quando eu olho, então, para o texto do Novo Testamento, eu já consigo fazer uma exegese, claro que superficial, mas já consigo entender certa estrutura do discurso. Para marcar ou desmarcar, você já deve saber, nós vamos aqui nessas 3 bolinhas, que são os filtros visuais, rolamos para baixo, aqui são todos os filtros que eu tenho. Nas próximas oportunidades eu posso mostrar como criamos esses outros e nós marcamos e desmarcamos. Olha como fica interessante nós organizarmos. Todos os filtros visuais que estão para mim aplicados ao grego, eu marquei com a letra G, então ele fica organizado por ordem, né? Ordem de alfabética. E os que estão aplicados ao hebraico, ele fica com H. Os outros que se aplicam a muitas outras funções também podem ser colocados com o seu nome mesmo específico. Então eu marco e desmarco aqui o filtro visual. Okay? Olha como é interessante. Quando nós vamos em Efésios capítulo 5, versículo 1, quando Paulo diz: Sede, pois,
imitadores de Deus como filhos amados. Então, os dois versículos iniciam com mandamentos. Então, como esses dois mandamentos aqui, eu sei, pela minha marcação, pelo meu filtro, que são imperativos no presente, ele mostra um progresso. Não é uma ordem específica, não é uma ordem com caráter de urgência, no sentido que deve ser observado de uma vez por todas, e embora essa observação deve ser refletida no meu comportamento, ele está mostrando para mim uma conduta de santificação. Interessante porque Paulo acaba de exortar os cristãos de Éfeso à santidade. Então, o que ele mostra para mim? Ele mostra que a minha vida, e eu tenho que observar isso, é uma vida que deve ser vivida para imitar a Deus. Mas a pergunta é, então, como eu imito a Deus? O versículo 2, através de mais um mandamento, demonstra para mim que eu imito a Deus andando como o Senhor Jesus Cristo, vivendo como o Senhor Jesus Cristo, agindo como o Senhor Jesus Cristo, porque nós nos parecemos com Deus, nos parecendo com o Senhor Jesus Cristo. Então ele vai descrever esse caráter, amando uns aos outros, entregando-nos aos outros. Como nós fazemos isso? O que isso significa? Significa que essa vida de imitação de Deus por imitar a Cristo é uma vida de sacrifício vivo, de aroma suave a Deus. O que ele vai fazer no decorrer das passagens seguintes é detalhar isso. Ele vai nos mostrar, por exemplo, um campo minado, aquilo que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, se nós somos sábios ou somos nécios, se nós somos filhos da ira, filhos da desobediência ou aqueles que foram iluminados por Deus. Então ele vai detalhar isso mais. Então, só olhando para o texto, nós temos uma percepção maravilhosa. Os filtros visuais, meus irmãos, eles são fantásticos, são extraordinários. Espero que você tenha gostado. Aqui é apenas um aperitivo para você conhecer um pouco mais e elaborar os seus próprios filtros. Então, é isso. Deus abençoe. Se você gostou aí, deixe seu comentário. Não sou profissional, não sou youtuber, então eu preciso melhorar, evidentemente, especialmente nos vídeos, mas meu propósito também não é esse. Meu propósito é mostrar como nós podemos usar o Logos no nosso dia a dia, preparando o alimento saudável para as nossas ovelhas, que são do Senhor. Deus abençoe.